Estamos de volta, hoje é quinta-feira, a gente está falando dos carboidratos, aquelas delícias de pizza, pastel, aquelas coisas, macarrão, arroz, essas coisas deliciosas que muitas vezes podem atrapalhar a sua saúde. Estamos recebendo a nutricionista Antonella Tussi, que saiu de Jacareí para nos orientar. Aliás, viu, Luquinha, o Tavinho, o nosso querido Tavinho, esse mestre das artes gráficas aí, está falando que ele queria implantar um chip na cabeça para o alface ficar com gosto de picanha. Se você conseguir isso, você ficar rico, meu amigo. Tá, vamos fazer uma sociedade aí que vai dar tudo certo, né? Assisti a pergunta da Nanda Tonelli, vamos lá. Boa tarde a todos, é a Nanda de São José. Eu gostaria de saber, no caso de quem está amamentando, pode trocar o carboidrato pelo integral ou tem alguma restrição? Obrigada, beijos. Beijo, excelente pergunta. A gente já viu que o integral muitas vezes pode estar contaminado pelo arsênio que tem no solo, não é isso? Principalmente solo. E aí uma saída interessante é, se optar pelo arroz integral, procurar comprar o orgânico, porque o orgânico é justamente a garantia de que foi cultivado num local próprio, isento desse risco de contaminação. Pão também, eu não vejo problema dela fazer as substituições, não, mas duas dicas importantes. Pão, quando se compra o integral, é importante 100% integral, e toda leitura adequada de rótulo, o primeiro ingrediente que precisa fazer parte daquele contexto é o trigo integral, porque muitas vezes compra-se pães, torradas integrais, aonde 50% apenas do trigo é o integral, e eles vão acrescendo outros tipos de semente, e isso não significa que o produto seja 100% integral. Entendi. Então tem que ser 100% integral. 100% integral. Ok. Estão perguntando aqui, tá chegando final de ano, não vai ser fácil. Vai ser fácil, porque nós estamos combinando com a doutora Antonella, né, Luquinha, umas receitas para a sua ceia de Natal, para a sua ceia de final de ano, ceias saudáveis com um gostinho maravilhoso. Outro dia ela postou uma receita de uma sobremesa de banana com canela e xilitol. Xilitol é um adoçante. Gente, fica maravilhoso, Luquinha. Até eu consegui fazer. Se eu conseguir fazer, qualquer um consegue. É uma dica boa para vocês de casa, com certeza, né, Sol? A Gislaine, ela é de Caçapava e fez a seguinte pergunta, doutora. Não como nada que contém glúten e mesmo assim não emagreço. Por quê? O pessoal fala tanto do glúten como se o glúten engordasse, mas não é bem isso. Não é isso, né, Lucas? Na verdade, é importante ficar claro que o glúten, ele é a proteína presente no grão do trigo e que muitas vezes a intenção de se retirar o glúten é para diminuir processos inflamatórios, riscos de doenças autoimunes e não necessariamente como alternativa para perda de peso. É óbvio que para algumas pessoas, Lucas, e se a pessoa já tem uma sensibilidade, uma propensão à sensibilidade a glúten, retirá-los pode facilitar o processo de emagrecimento, mas isso não é regra. Então, talvez para ela o problema não seja o glúten isoladamente, e sim algumas questões relacionadas com excesso de carboidrato, porque né, às vezes troca-se a farinha de trigo convencional, mas aí a gente vira o rei da farinha de arroz, de milho, de amêndoas, e a gente não pode esquecer que essas farinhas também têm cargas glicêmicas e conteúdos de carboidrato importantes. Sim, perfeito. Então não adianta mesmo você trocar sem ter a consulta de um profissional, viu, Sol? Jaque, vai outra dica aqui para você. Eu não vou nem passar para a doutora, porque até eu já sei a resposta. Ela disse que viu uma dieta feita por 5 dias, a pessoa comendo 5 dias só de mamão. Vai ver um pato, vai fazer cocô, come mamão, faz cocô, come mamão, faz cocô. Você deixa de comer outros nutrientes essenciais para a sua saúde. Então não vai atrás dessas dietas milagrosas, né, Luquinha? Vamos ver a perguntinha da Vera Lúcia? Oi, Luquinhas. Oi, Sol. Boa tarde. Eu sou a Vera Lúcia de São José dos Campos. Então, eu queria saber essas diferenças de carboidrato. Eu tenho colesterol alto e tenho pré-diabetes. Devido a ter tirado a vesícula, eu acho que essas coisas piorou. O que eu como, o que eu não como? O que é o que não é carboidrato? Macarrão, comer junto com arroz, faz mal?
Olha, já comentamos isso. E olha que interessante a pergunta dessa amiga. Coloca aqui pra mim, Gabi. Ela disse que, Sol, eu como macarrão alho e óleo dia sim, dia não no trabalho. Ela fala, tem uma barriguinha que insiste em ficar em mim. Como eliminar? Então, existe esse hábito do macarrão também, Sol. Sim, sim. E, Lucas, é isso mesmo, né? Primeiro, fica claro às pessoas que o tipo de carboidrato, então essa pergunta, né? O que é, o que não é. Carboidratos, eles são... A gente tem os carboidratos simples, que são os açúcares de forma geral, frutose, sacarose, lactose, são carboidratos de rápida absorção. Entram no nosso corpo, viram açúcar. E os carboidratos complexos, que são as massas, os tubérculos, o trigo em geral. Então, não misturar carboidratos na mesma refeição, ser seletivo, comer porções pequenas. Raízes, a maioria contém uma carga de carboidrato grande. Então, é importante também evitar e controlar essa mistura muito grande desses alimentos. Perfeito. A gente escolhe um, então, e se diverte com aquele na refeição. Pois é, chega aqui com a doutora. A doutora falou assim, de comer quantidade pequena, né? Vamos supor, por exemplo, doutora Antonella, o arroz. Estou na neura de comer um arrozinho. Quanto que eu posso pôr no meu prato de arroz branco? De arroz branco? Sol, até 50, 60 gramas. Então, de 2 a 3 colheres de sopa desse arroz, né? É uma porção limítrofe, é uma porção equilibrada. Você não vai estar passando, não vai estar excedendo. Quantas vezes por semana? Sol, eu costumo indicar pelo menos 2 vezes por semana. Até para você ter o choque metabólico e a pessoa sair do platô. Porque se você também fica totalmente sem ingerir, a gente corre o risco do metabolismo entrar no que a gente chama de platô, e aí depois ele para de responder a essa restrição, que é o que tem acontecido com essas dietas de moda. Então você tem que enganar seu organismo, né? Você fala, não estou comendo mais arroz, você vai lá e põe um pouquinho de arroz nele, ele fala, opa, tem arroz. Mas não é bolinho de arroz frito, não. Por favor. Ai, é uma delícia, né? É bom. Verdade, né? Doutora Antonella, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a vocês. Tá cheio de gente mandando carinho aqui. Que bom, que alegria. Obrigado, doutora, de Obrigada. coração. E vai ter, a gente vai fazer as receitinhas de final de ano com a doutora Antonella, viu? Vai ser chique, vai hein, ser Sol? chique. Tô ansioso, viu? Obrigado você de casa pela companhia também. Amanhã, se Deus quiser, ele tá de volta, Sol, para falar sobre preocupação, ansiedade. Você sofre com isso? Pois é, tem gente que se preocupa mesmo sem ter com que se preocupar. Tô preocupada porque eu tenho medo de ficar preocupada. Gente que se preocupa demais. Como é que a gente sai dessa situação? Beijos, fiquem com Deus. Vamos fazer compra agora com o Vale Shop. Se apega nele, mas se apega de verdade e vai ser feliz. Beijo no coração.